Olá, boa noite. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios do PT na Câmara, aqui de Brasília. Programa Ponto a Ponto com dois convidados muito especiais na noite de hoje. Aqui à minha direita, a querida deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais. E à minha esquerda, o deputado federal Helder Salomão, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias aqui da Câmara. Vamos conversar hoje sobre vários assuntos e como o tempo corre, os deputados daqui a pouco também têm uma outra agenda. Primeiro, agradecer a presença do deputado Margarida, do deputado Helder. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Carlos. Na verdade, uma satisfação muito grande estar aqui presente com o Helder, que ontem presidiu como um leão uma audiência importantíssima com a presença do grande jornalista americano Glenn Greenwald, e que foi um enorme sucesso, inclusive sucesso nas redes, embora a TV Câmara não tenha no seu canal oficial transmitido, que é uma pena, mas parece que em termos do YouTube da Câmara, né? Sim. Na minha rede também o negócio bombou. A informação, Margarida, é que só no canal do YouTube da Câmara foram mais de 50 mil pessoas ao vivo. Então, assim, uma participação grande, e isso circulou no mundo inteiro. Não quero me gabar, na minha foi 35 mil. Olha, significa que as pessoas estavam muito atentas e sedentas, né? E assim, eu falaria só de 3 pontos, assim, muito rapidamente. Primeiro, que ele reafirmou que o conteúdo é verdadeiro e que todo o conteúdo está sendo checado. Segundo, que são muito graves. E terceiro, que se isso acontecesse nos Estados Unidos, na Europa, em outro país democrático, o juiz seria imediatamente afastado. Então, a coisa é grave. E, para completar, ele anunciou mais uma vez que vem mais coisas por aí. Na verdade, ele disse que o que está divulgado até agora é perto de 2% do total. 2%. E que há revelações muito graves ainda a serem publicadas, que estão sendo submetidas a todos os testes conhecidos na área do jornalismo. Então, todos os dados são validados, checados, validados com instâncias externas, que inclusive são competitivas, como é o caso da Folha de São Paulo, com outros meios, como é o caso do jornalista Reinaldo, da Band News, ele ainda lembrou, falou, olha, nenhum desses veículos pode ser caracterizado como um veículo de esquerda ou petista. Ao contrário. E assim, Margarida, o ponto alto acabou para os memes na rede social foi quando a deputada Carla Zambelli ficou provocando, mostre os áudios, e ele disse que, primeiro, por responsabilidade, estava tratando as matérias de maneira jornalística, para não só divulgar aquilo que é de interesse público, porque no meio desse material tem também mensagens pessoais, e disse assim, a senhora vai se arrepender de ter me pedido isso, porque, ou seja, vem muita coisa por aí. Eu acho que um ponto importante também, entre tantas coisas que ele falou, é que é necessário, no jornalismo, garantir o que é na verdade, uma segurança constitucional, que é o sigilo da fonte. Sigilo da fonte. Que há uma espécie de distorção nesse debate. Aqueles que são atingidos negativamente por essas revelações, ao invés de debater o conteúdo, que é muito grave, que é um conluio da magistratura com o Ministério Público, não, isso passa batido. Porque, afinal de contas, o resultado foi muito valioso, que é o combate à corrupção. Os fins justificam os meios. E eles, então, se detêm na questão da legitimidade dos dados, se aquilo é de fato autêntico, se são dados verdadeiros. E aí nós tivemos, inclusive, a ocasião de lembrar, por exemplo, nos Estados Unidos, um evento que marca a história americana, foi a renúncia do presidente Nixon, por conta do episódio jornalístico de Watergate, cuja fonte jamais foi revelada. E isso custou aos Estados Unidos um presidente da República, porque mentiu. Nixon, ele não caiu porque ele fez aquela lambança no Partido Democrático. Não. É porque ele mentiu à sociedade americana. Um exemplo para nós. Eu acho que a democracia americana ela é grande, não é por conta das bravatas do Trump, é por conta da renúncia do Nixon. Então, isso... Que é um marco para a história norte-americana. É um marco na história norte-americana. Eu ontem fiz a abertura da audiência citando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garante a todos os cidadãos e todas as cidadãs um julgamento justo e imparcial.
foi exatamente o que não aconteceu nos bastidores da Lava Jato. Porque o artigo 254 do Código de Processo Civil diz claramente que o juiz, se aconselhar com uma das partes, ele deve ser julgado como suspeito. Ele está sob suspeição e seus atos podem ser anulados. Portanto, em nome de combater a corrupção, que nós sabemos que é apenas uma fachada da Operação Lava Jato, eles comprometeram e abusaram e rasgaram toda a nossa legislação para tentar justificar a condenação de um inocente para que ele não participasse do processo eleitoral. E entre tantas intervenções ontem muito brilhantes do Glenn, que é, além de tudo, um orador, mesmo falando na língua não nativa, pouco fluente nesse aspecto. Mas muito claro, né? Muito claro e muito irônico e muito corajoso. Aí ele disse, a democracia ocidental, ela tem dois pilares. Um deles é o legítimo processo legal. É isso que o Helder acaba de falar. E o outro é a liberdade de imprensa. E chama atenção também o cuidado que ele tem jornalístico com a informação. Claro. Ele disse, calma, eu estou, averiguando, processando. E ele frisou, ele disse, eu tenho responsabilidade com a credibilidade das informações, porque se eu divulgar algo que não vai se sustentar, eu perco a credibilidade de jornalista independente, como ele fez questão de dizer, não estou sozinho, tem um grupo de jornalistas comigo, no Brasil e fora do Brasil. E manifestou-se, o que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui, o seu grau de isenção. Porque ele foi um crítico feroz do governo Dilma. Exatamente. Muito crítico do Lula como liderança política. Foi, a seu tempo, um grande fã da Lava Jato. Tanto que ele se diz traído. Reconheceu ontem durante a audiência. Exatamente. E ele falou, olha, isso não se trata de esquerda ou de direita, de ódio a um ou ao outro, amor ou a Lula, se trata de postura de um magistrado que não está em conformidade com aquilo que a legislação pede, que a nossa Constituição diz que tem que ser, com as outras leis complementares já citadas aqui. Então houve claramente nos bastidores da Lava Jato uma intencionalidade clara, que é blindar alguns, até porque aquelas últimas divulgações que falam do Fernando Henrique são esclarecedoras, né? Não vamos importuná-lo porque ele é um aliado. Isso. Então é preciso... Pode se melindrar. Pode se melindrar, exato. Então eles simularam que investigariam o FHC exatamente para mostrar uma imparcialidade que nunca existiu na Lava Jato. Nós estamos ao vivo para você que está acompanhando essa transmissão pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas da deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e também pela página do deputado federal Helder Salomão, conversando sobre a participação ontem do jornalista Glenn Greenwald aqui na Câmara, do The Intercept, e agora os internautas que estão nos acompanhando já estão nos pautando aqui, ó. E olha o que eles querem saber do assunto do dia. Estão chamando de... E o caso do Aerococa? Estariam as milícias usando o avião da FAB para trocar drogas por fuzis? Diz o Jaffe Laureano. Nós vamos conversar sobre isso agora, esse escândalo mundial, né, deputada? O escândalo mundial. O Brasil chegar ao G20 com esse arauto. Um avião da comitiva presidencial, que é o avião precursor, aquele que vai adiante para ver as condições de segurança, de infraestrutura para chegar ao presidente, era também um correio de coca. É gravíssimo. É gravíssimo. Não dá para brincar. Não dá para brincar. E, deputada Margarida, assim, tem outra coisa muito gravíssima nisso. Além do fato, é o silêncio de uma parte grande da imprensa brasileira. Eu vi noticiários ontem à noite e hoje, e vi todo o noticiário, e não vi uma palavra, uma linha sobre esse acontecimento. Então mostra que... Mas hoje não, hoje está forte. Mas hoje de manhã eu não vi... Mas está crescendo. Não, está crescendo, mas assim, é impressionante, é grave. Ela é pautada pela mídia internacional. Pautada pela mídia internacional. É impressionante como que há um silêncio, como, eu vou dizer mais, houve um silêncio de parte da mídia sobre a
audiência com o Glenn ontem. Olha, eu quero dizer o seguinte, acho que a mídia brasileira está tentando recuperar sua credibilidade, que como ela se engajou como ator político no processo do impeachment, depois da desqualificação do PT, da condenação do Lula, ela teve uma conduta muito parcial. Parcial, mas não é apenas parcial, protagonista. Tá certo? Ela é um dos elementos fez parte do conluio, né? desse imaginário que acredita ao PT tantas coisas ruins. Então eu acho que ela está tentando, por exemplo, a expulsão da Folha, já é uma coisa para ser saudada. Importante. Mas o que eu queria dizer, Leite, é que hoje no Brasil, por uma série de razões, pode até ser pela dificuldade econômica dessas grandes empresas que estão no processo de transição. Mas veja, foi preciso que um site estrangeiro escancarasse esse escândalo da Lava Jato. Esse negócio que você falou agora, quer dizer, a mídia brasileira está pautada pela mídia internacional, porque como isso está explodindo na Espanha, no The Guardian, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Pelo amor de Deus. Não, e é impressionante como que, por mais que eles tentem blindar, em outros tempos seria mais fácil. Hoje, o advento das redes sociais e da imprensa alternativa que existe no Brasil, e o acesso aos outros meios de informação. É impressionante assim, como que isso está mudando, e eu também quero enfatizar a importância de que alguns setores da imprensa brasileira comecem a rever e dar a mão à palmatória, porque foram não só cúmplices em alguns momentos, foram artífices, né? Ajudaram a articular isso que o Brasil vive. Estamos numa situação, né, Helder, que também não interessa à imprensa brasileira. Porque o que nós estamos vendo, inclusive, é perseguição de alguns grandes jornalistas. Sim. Que vão desde o Paulo Henrique Amorim, que perdeu o seu programa, o Marcos Villa, que tinha um programa de opinião, e eu discordando de todas as opiniões, palavra por palavra que ele usava, mas de todo jeito, era o livre exercício da opinião. Na medida em que essas pessoas, até a Sherazade, começou a criticar, passou a ser crítica do governo Bolsonaro, passou a ser também intimidada. O dono da Havan veio sugerir ao Silvio Santos que demitisse. Então isso, para nenhuma imprensa no mundo, imprensa livre, isso é bom. Então, para resgatar a democracia, é preciso que a imprensa também resgate o seu papel de importante elemento de construção do debate público. E aquilo que o Glenn disse ontem, que nós sabemos, sem imprensa livre não há democracia. Não há democracia. A democracia necessita do livre exercício do jornalismo, e não só do jornalismo, né? Mas especialmente do jornalismo nesse caso em que nós estamos abordando. E em momentos como esse, o jornalismo investigativo. Que também você está falando, os sites alternativos são eminentemente opinativos. Até por circunstâncias, não tem razão, não tem recursos para praticar a investigação. Mas nesse momento no Brasil, meus amigos e minhas amigas, precisamos, como já tivemos na década de 70, na década de 80, um jornalismo desassombrado, mesmo em condições muito adversas, que eram as condições da ditadura. Mas mesmo assim, o jornalismo brasileiro foi um grande baluarte da luta pela redemocratização. Então, nesse momento em que a democracia no Brasil vive um momento sombrio, porque o governo é definitivamente proto-fascista. Eu não digo que já é um governo fascista, porque as instituições ainda são instituições democráticas, pelo menos virtualmente. Você tem um Congresso aberto, você tem o Supremo Tribunal Federal, você tem os tribunais superiores, mas você tem uma ameaça. Agora mesmo, no dia 30, nós vamos... Ameaça constante. Ameaça constante. Vamos fechar o Congresso. Os movimentos de rua que eles fazem trazem estas bandeiras com frequência. Fechamento do Congresso, ameaças veladas não, abertas ao STF, ameaças de invadir o STF caso o STF julgue pela liberdade do Lula. Então isso é próprio de quem não tem, de fascismo, e de quem não tem nenhum apreço pela democracia. Aliás, né, para ser mais exato,
que apreço este governo tem pela democracia. Agora, até na ONU tem denúncia contra o governo por causa da extinção dos conselhos, que fazem aquilo que é mais sagrado numa democracia, que foi uma das maiores conquistas da Constituição de 88, que é o controle social. Exatamente. Nós estamos ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pelas páginas dos nossos convidados de hoje, a deputada federal Margarida Salomão, do PT de Minas, e o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Esse Salomão só uma brincadeira. Depois eu ia falar, me perguntaram se eu sou parente de Margarida, seria uma honra. Para mim também. Mas nós não somos parentes. Nós somos apenas homônimos. Homônimos. Nós, inclusive, de estado, eu falei assim com a pessoa, eu falei, eu sou muito poderoso, né? Elegi Margarida em Minas Gerais, e Margarida é poderosa porque me elegeu no Espírito Santo, imaginem. Você vê que é uma perspectiva imperial. Imperial. Mas então, hoje, será que o Moro e o Dallagnol virão à Câmara na semana que vem? Porque quem vai responder aí teve convite hoje aprovado, né? né? Que sabe disso. Pois é, olha, então hoje, oficialmente, eu recebi um comunicado do Ministério da Justiça, também a deputada Marcivânia, da CETASP, o deputado Francisquini, da CCJ, confirmando a vinda do ministro Sérgio Moro para terça-feira às 14 horas. Será uma audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Constituição e Justiça e a CETASP, que é a Comissão de Administração, Serviço Público e Trabalho. Então, será terça-feira às 14 horas. Eu só espero que o ministro não mude de ideia novamente, porque estava confirmada para hoje. Então, eu espero que ele venha e preste esclarecimentos ao povo brasileiro. O povo brasileiro espera que o ministro Sérgio Moro explique, né, as reportagens que foram divulgadas, que nós acabamos de comentar aqui. E a novidade é que hoje, na Comissão de Direitos Humanos, nós aprovamos, agora à tarde, o requerimento de convite ao procurador, né, chefe da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. E será marcada a reunião de audiência pública com ele. Como ele não pode ser convocado, eu espero que, a bem da verdade, da democracia, ele venha aqui à Câmara Federal, à Comissão de Direitos Humanos, e preste esclarecimento aos deputados, mas, sobretudo, à sociedade brasileira. Ele que gostava tanto, né, de conceder coletivas em Curitiba. Inclusive internacionais. É uma oportunidade ímpar, né? É um momento, porque, como ontem nós tivemos assim, uma audiência pública com o Glenn, que foi, assim, estourou nas redes sociais, ele vai ter oportunidade de também estourar nas redes sociais. Com certeza. Né? E acho que uma boa oportunidade também de ele explicar o que ele foi fazer nos Estados Unidos. Ótimo. Porque, aparentemente, assim nos informam, ele lá esteve para tratar de políticas de combate às drogas. Essas que são transportadas pelo avião presidencial. Então, eu acho que ele tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. E, assim, o convite foi aprovado. Ele será convidado. E nós esperamos o Deltan Dallagnol aqui, como esperamos o Moro na terça-feira, para explicar ao povo brasileiro, especialmente aqueles que acompanham de perto, né, esta trama, esse conluio que foi feito em Curitiba, tentando mudar os rumos da política brasileira. Mas o povo é mais forte do que isso, né? O povo tem mais sabedoria. Mais sabedoria. Deputada Margarida, Comissão Especial da Reforma da Previdência. Amanhã, leitura do voto complementar do relator, né? O que dá para... Olha, o relator escutou um grande número de deputados, grande parte deles, maior parte dos que se pronunciaram, deputados muito críticos à reforma da Previdência. Eu mesma disse a ele que um ponto inaceitável era a mudança feita na aposentadoria especial dos professores. Veja, todo mundo diz que a educação é prioritária, que a educação é estratégica. Educação, profissão do magistério, relatório publicado semana passada, diz que é a pior remuneração em 48 países da OCDE. Investigação. Pior remuneração. As piores condições de trabalho. Nenhuma atratividade. Uma atratividade residual ainda era uma aposentadoria especial. Eu quero ver a hora que ninguém no Brasil mais quiser ser professor,
Como é que as pessoas, os políticos, vão encher a boca e dizer que educação é a prioridade? Então, essa, por exemplo, é um aspecto que eu acho que persiste para melhorar. O melhor era que derrotar de vez o relatório, porque o relatório, a meu ver, ele se assenta em premissas profundamente equivocadas. A do déficit da Previdência, que é uma coisa conjuntural. A da mentira de que com a reforma da Previdência vai ter uma retomada da atividade econômica. É o contrário. É o contrário. Tirando o dinheiro do consumo. Vai falir município e vai gerar desemprego. Estagnar de vez. Aliás, nós vamos emburacar. Porque nós já estamos parados, nós já estamos. Agora nós vamos mergulhar. E a terceira coisa, que é uma desumanidade, é dizer que o grande problema do Brasil é a população envelhecer. Então, o que devemos fazer? Deixar os velhos morrer à míngua, porque assim não teremos uma população sempre jovem. Isso é de uma malignidade. Eu fico revoltado que alguém seja capaz de dizer coisas como essa. Mas, enfim, essas são as premissas, são premissas inaceitáveis. Agora, nas questões tópicas, houve avanços. Por exemplo, a retirada do regime de capitalização, o retorno da situação dos rurais, BPC. O BPC. Agora, continua essa situação de endurecimento de acesso à aposentadoria, ninguém vai aposentar. Inclusive, um dos pontos que eu abordei hoje no meu discurso foi fruto de um estudo feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma das professoras economistas que participaram foi a Denise Gentil. Ela afirma numa entrevista concedida recentemente que, segundo dados do IBGE, nós temos hoje uma média dos trabalhadores chegam a 19 anos, homem, falando de homem, a 19 anos no máximo, com a instituição de 20 anos de mínima para contribuição, se a proposta que está agora no relatório do Samuel Moreira tivesse em vigor, 57% dos aposentados não estariam aposentados. Então vejam, 50% daqueles que hoje estão aposentados, 57% não estariam aposentados. Segundo ponto que ela aborda no relatório, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a média de contribuição, segundo o IBGE, é de 5 meses por ano, cada trabalhador, especialmente daqueles que trabalham com trabalhos rotativos, né? Com terceirização, com reforma trabalhista, a rotatividade aumentou, os salários caíram, precarizou as relações de trabalho, né? E resultado, você vai ter ainda mais dificuldade para o trabalhador continuar contribuindo frequentemente. Então, segundo os dados, Margarida, que me assustou muito, esses trabalhadores de baixa renda vão se aposentar com aposentadoria integral ou vão atingir 20 anos, sabe com quantos anos de idade? 77 anos. Porque isso os homens, hein? Morrido, e o que eu acho também, que eu queria acrescentar aí nesses dados, é que essa população que não se aposentaria, que você acaba de mencionar, que não chegaria aos 20 anos... Não chegaria. Bom, a população de homens de 55 anos, certo? Esses homens também não encontram mais ocupação econômica. Exatamente. Então é a tragédia completa, porque eles não são aposentáveis, nem são empregáveis. O mercado rejeita esse... O que fazer dessas pessoas? E aí vai acontecer o que aconteceu no Chile, onde majoritariamente os idosos estão ganhando menos de um salário mínimo de aposentadoria. Você tem uma velhice mendicante. Eu vi os dados, o que a Itália fez recentemente. A Itália tinha aumentado para 67 anos, então uma idade inclusive maior do que propõe no Brasil. Só que lá também a expectativa de vida acima de 82 anos, se eu não me engano. A Itália recentemente recuou de 67 para 62 e criou uma renda complementar para os idosos em situação de pobreza ou de vulnerabilidade de 670 euros. Ou seja, quem fez o que o Brasil quer fazer agora está voltando atrás. Aliás, dos 30 países que adotaram a capitalização, o modelo, 18 voltaram atrás. 18 voltaram. Por que nós temos que cometer os erros dos outros? Margarida, é o seguinte: o que deu errado no mundo, o governo quer fazer aqui no Brasil. É uma covardia. É uma covardia com o povo brasileiro. Olha, esse assunto não se esgota hoje, né? Os convidados aqui, a dupla
Salomão, né? É maravilhosa, com argumentos. Eu falei o seguinte, né? quando eu cheguei aqui, Margarida já estava. Eu falei, a bancada Salomão cresceu 100%. E assim, nós somos parentes, mas aqui nós somos companheiros de luta. Mais importante. Mas eu sei que os nossos queridos convidados têm agenda aqui, reunião que aqui não para, mas, ó, né? companheiro é irmão de luta. É isso aí. E eu não vou segurá-los mais aqui, apesar de que os temas são muito importantes, relevantes, mas a deputada Margarida e o deputado Helder têm reunião agora da bancada do PT para montar a resistência e tentando não votar amanhã, inclusive, a reforma da Previdência na comissão especial. Então, agradecer muito aí, deixo ainda a palavra em aberto. Foi um prazer muito grande falar com os nossos apoiadores, mas também com os nossos brasileiros que nos acompanham, porque tem muitos apoiadores, tem muitos críticos, mas a democracia é assim. Né? Então, compartilhe esta transmissão, curta, comente, porque a nossa rede em defesa da democracia precisa crescer. Verdade. Então, obrigado, Margarida, pela oportunidade de falar com... Muito obrigado, Carlos. Sempre à disposição. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E com certeza, em breve a gente volta. Volta. E a dupla Salomão volta. A dupla Salomão volta e a gente sempre finaliza o programa aqui, lembrando de Lula livre. Lula livre. Lula livre. Muito obrigado.